Olá pessoal, meu nome é Francisco Ramon de Souza Silva. Eu estou aqui com meu colega Luiz Carlos da turma de Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Ceará e a gente vai falar um pouco sobre o processo digestivo e excretor de alguns vertebrados, no caso dos peixes, dos anfíbios, dos répteis, das aves, dos ruminantes e dos humanos, assim de forma geral e bem sucinta. Então eu vou dar início aqui falando um pouco do sistema digestório e excretório dos peixes, que tem suas particularidades dentro dos seus próprios grupos. Então, o sistema digestório ele tem por função fazer a digestão dos alimentos através de processos mecânicos, químicos e microbianos. Quando eu falo mecânico, eu falo de toda a parte que é exigida, movimentação interna dentro do organismo do animal, para que o alimento siga um fluxo interno no trato gastrointestinal, e químico porque está relacionada à produção e ao próprio uso das enzimas, tipo de enzimas digestivas, proteolíticas, que estão relacionadas à digestão e absorção. E os processos microbianos, porque principalmente na parte do trato que se refere ao intestino, tem muitas bactérias e até alguns protozoários que faz parte da microbiota e faz parte da digestão e absorção também do próprio organismo. E se trata de uma digestão de forma completa, porque segue todo um fluxo contínuo e fechado que se inicia na boca e termina no ânus, que segue o alimento para que tenha a absorção final. Dentro dos próprios peixes tem uma variação de sistema digestório, a forma como ele acontece, porque existe tanto morfologicamente como fisiologicamente, porque varia devido ao tipo de alimentação e aos grupos que esse peixe pertence. Tipo de alimentação, porque a gente sabe que tem peixes que se alimentam tanto de vegetais como de animais, como o resto de animais, e como tem aqueles próprios, especificamente como herbívoros e carnívoros. Então eles têm característica de possuir, por exemplo, a boca em locais diferentes, como na parte anterior, outros mais na parte de baixo, outros na parte de cima. É o caso do tubarão, ele tem na parte de baixo, que é um condrítrio. E tem aqueles que também possuem ventosas, que ficam para baixo, a boca, que são aqueles cascudos que a gente chama. E esse sistema digestório ele começa na boca, que tem a função principal de introduzir o alimento no organismo, segue pela faringe, que é só um canal por onde passa o alimento, muito importante, que passa e permite a transição da faringe para o esôfago, e o esôfago vai e joga esse alimento já um pouco digerido por algumas substâncias que já tem poucas substâncias, mas inicia-se o processo de digestão, que também segue para o estômago, onde lá está repleto de enzimas digestivas liberadas por outras estruturas, que lá já começa um pedaço da digestão, a digestão química, né? E segue para quando esse alimento sai, ele segue para os secos filóricos, que na verdade lá tem uma alta quantidade de enzimas proteolíticas, que lá é onde acontece o pico digestório, é onde acontece a maior parte da digestão do alimento, por lá ser o ambiente propício para essa digestão. E quando já parte para o intestino, lá acontece principalmente a absorção dos nutrientes e a reabsorção da água, que é muito importante também, apesar de eles serem peixes e estarem inclusos no habitat de água, né? E o sistema excretor aliás, também tem um reto e termina no ânus, né? O sistema excretor desses animais é um pouco diversificado, porque tanto tem os peixes cartilaginosos como tem os peixes ósseos. E isso difere porque eles são os osteotídeos, e tem os condritos, que no caso são os tubarões e as raias, e tem os peixes normais, que pode ser doce e também pode ser salgados, que são os osteotídeos. Lá acontece a eliminação dos resíduos metabólicos, que faz parte, é o objetivo final do sistema excretório. Lá também acontece o controle do volume da água e dos íons. É através desse sistema que se propõe a homeostase do organismo interno, do funcionamento interno. No caso dos animais marinhos, em que a água possui um meio hipertônico muito mais concentrado do que a parte interna do peixe, eles bebem água para que eles compensem o que ele perde de água devido ao meio ser muito mais concentrado. Então a tendência é ele perder água e ele tem que beber através. E quando ele bebe, ele elimina o sal, que é rico em sal, no caso que eu estou falando dos animais marinhos, pelas brânquias, e também eliminam pelo trato excretório, que faz parte do rim, que vai eliminar de forma como o amônia, essa urina isotônica mediana. E no caso dos organismos que o habitat é água doce,
eles têm justamente o contrário do que acontece no marinho. O meio interno, ele é muito mais, o meio interno do peixe, ele é muito mais concentrado que o meio externo. Aí o que é que leva o peixe a fazer isso? Ele não está, como eu posso falar, a água ela entra para desconcentrar dentro do peixe. O que é que acontece isso? Ele não bebe água. Isso é uma consequência. Uma consequência. O peixe de água doce ele não bebe água. Então, através das brancas, ele absorve o sal. E a urina dele é diluída abundantemente para tirar o sal, já que ele não tem a capacidade de beber água. E isso acontece também, diferentemente que os condritos, que são os tubarões, eles não têm essa característica. Ele tem o seu meio interno meio que equilibrado com o seu meio externo. Então não segue essa mesma regra dos peixes, tá bom? Agora a gente vai passando para a parte dos anfíbios. Que também são bem interessantes esses animais, os anfíbios. Eles possuem, como a gente sabe, os anfíbios, no caso representado pelos sapos, eles têm duas fases de vida, que é tanto quando ele nasce, quando ele é germinado lá na parte aquática, onde ele está imerso em meio líquido, e quando ele faz a transição para o meio terrestre. Quando ele está no meio aquático, enquanto ele é girino, ele tem o seu hábito de alimentar tanto herbívoro como detritívoro, porque ele se alimenta tanto de algas como de resto de organismos, animais e vegetais. E quando ele muda a transição para a sua fase terrestre, ele se alimenta quase que exclusivamente de forma carnívora, principalmente representado através dos animais dos artrópodes. E essa parte que o sapo se alimenta, ele também segue o mesmo fluxo de digestão completa como do animal anterior, que era os peixes. A sua digestão ela se inicia na boca, apesar de ele não ter dente, mas ele tem uma língua super longa e pegajosa que ela invagina no caso se for um inseto, e traz para a sua cavidade interna. O animal ele passa um tempo na boca e depois vai para o esôfago, que também é um canal que liga ao estômago. E quando chega no estômago, ele recebe vários ataques de forma de enzima digestiva, que ali já começa o processo de digestão. E quando passa por um tempo lá no estômago, fazendo essa digestão química, ela vai em direção ao intestino delgado, que é lá onde acontece a principal forma de absorção, é o pico máximo de absorção dos nutrientes daquele determinado animal que foi ingerido. E quando o animal passa pelo intestino grosso, lá acontece acontece uma reabsorção nutricional do que já foi absorvido no intestino delgado, e também a absorção da água. Quando o fígado ele atua como glândula auxiliar do sistema digestório, porque lá ele produz a bile, que é uma substância que também faz parte da emulsificação do alimento, que vai passar pelo trato. E lá também tem o pâncreas, que também secreta ricas enzimas que também fazem parte da digestão, que catabolizam, que faz mais ligeiro aquela digestão. E termina na cloaca, que vale lembrar que a cloaca ela tem uma característica de ser apenas um orifício que permite a saída da cavidade interna para a externa, que tanto permite a saída de fezes, fezes do sistema digestório, da excreção do sistema excretor, e também da parte do sistema reprodutivo, que é por onde saem os gametas. E o interessante nos anfíbios é que, já que ele tem duas fases de vida, a fase aquática e a fase terrestre, ele também tem uma peculiaridade que só pertence a ele. Enquanto ele mora na fase aquática, através do seu sistema excretor, lá ele vai produzir como resíduo final, ele produz a ureia. Enquanto o girino, ele excreta... E o que é interessante nos anfíbios é que, através do seu sistema excretor, já que ele possui duas fases de vida, a fase aquática e terrestre, enquanto ele é girino, enquanto ele pertence à fase aquática, ele excreta, assim como alguns peixes anterior, ele excreta amônia. Agora, quando ele passa para a parte de vida terrestre, ele já se adapta, uma característica evolutiva, assim como a maioria dos animais, que ele vai excretar ureia, através dos seus resíduos metabólicos. Ele tem essa pequena transição de produção de excretas.
também faz parte claro, também faz parte que se inicia lá na parte excretória, que se diz respeito ao funcionamento dos rins, que é toda aquela filtração dos resíduos metabólicos que se juntam e faz aquele canal que termina saindo, eclodindo na cloaca. Cabe falar sobre o sistema digestório e excretor dos répteis e o que tem de diferente nesses animais que a gente pode trazer que não tem nos animais passados. Primeiramente eu vou falar no que tem em comum. Primeiro é um sistema digestório completo, porque ele também tem seu início na boca e termina na cloaca. E eles também têm a característica, assim como alguns animais anteriores, de não mastigar, porque até muitos deles não têm presas especializadas, e quando tem, não são especificamente para mastigação, mas para o bote final, que é o caso de algumas cobras e alguns crocodilos. Apesar do crocodilo ter aquela boca enorme, cheia de dentes, ela não serve para mastigação, para a trituração do alimento. A maioria dos répteis, como a gente consegue observar através dos seus habitats, são carnívoros. Então eles têm a característica de engolir o seu animal sem mastigar. E o que faz essa digestão ser eficiente é porque em alguns casos o estômago é super grande, é super comprido, e também a sua digestão acontece de forma química, através de uma digestão enzimática que permite a degradação por muito tempo dentro do organismo animal. Então, o que também tem de interessante nesse grupo de animais é que no seu sistema excretor, a sua excreção ela é de forma semissólida, ou seja, ela não excreta nem ureia, nem ela excreta amônia. Ela excreta uma substância que a gente chama de ácido úrico, e esse ácido úrico ele sai de uma forma o menos líquido possível. Isso que traz a evidência da escala evolutiva, porque acredita-se que os répteis saíram da água, se adaptaram para o meio terrestre. E uma dessas adaptações foi a baixa transpiração de pele cutânea e também a forma de ele excretar as excretas dele, os resíduos metabólicos. Ele gasta o mínimo possível de água para que excrete através dos processos fisiológicos que acontecem no seu rins e terminam na cloaca. Ou seja, gastar pouca água no sistema digestório e excretório é um diferencial que caracteriza os répteis. E vale lembrar que também nas tartarugas marinhas e nos crocodilos marinhos, em que o meio é super hipertônico, repleto de sais minerais, elas possuem glândulas de sal que são localizadas perto das narinas, na parte anterior dos animais, que essas glândulas de sal estão relacionadas à osmorregulação. O que quer dizer? Que ele mantém equilibrado o meio interno e externo das substâncias minerais, que são os sais e o potássio, que está relacionado também fisiologicamente àquela parte da bomba de sódio e potássio que mantém o animal vivo, que tem que estar em equilíbrio. E essa substância, que é exclusivamente dos répteis, ela faz essa função de manter o animal em homeostase, que também faz parte do sistema excretor do animal. Fala um pouco sobre o sistema digestório e excretor das aves. Os órgãos característicos do sistema digestório das aves são o bico, né? Ela apresenta bico e não boca, né? É bico porque não apresenta a presença de dentes, o papo e a cloaca. Possui basicamente as mesmas estruturas comuns a todos os vertebrados, contudo a presença de órgãos característicos como o bico, né, que é diferente dos outros animais, né, que possui boca, por não apresentar dentes. O papo é uma dilatação no esôfago, que tem a função de armazenar o alimento e umedecê-lo. Logo depois do papo, encontra-se um estômago dividido em duas partes chamadas de proventrículo, né, que é um estômago químico, onde o alimento é misturado às enzimas digestórias. A moela, que é o estômago mecânico, uma estrutura de paredes grossas e musculosas, onde o alimento que já está amolecido é misturado às enzimas digestórias, que será triturado. E após esses alimentos serem triturados, ele vai para o intestino grosso, né, que é curto e termina na cloaca, né, onde também são lançados os dutos do sistema excretor
e reprodutor. Já o sistema excretor, ele todo aquele ácido úrico é liberado com pouca água sobre a forma de uma pasta semissólida, né, que seria o resto de alimentos, né, no caso as fezes. Bom, pessoal, vou continuar falando sobre o sistema digestório humano, né, como se dá todo o processo digestório, né, dos alimentos no intestino. O que é digestão? Na verdade, a digestão é o processo pelo qual grandes moléculas orgânicas, as moléculas orgânicas presentes nos alimentos, elas, como as proteínas, as gorduras e carboidratos, são quebradas em moléculas menores por ação de enzimas digestivas, né? Na verdade, seria o processo de mastigação, né? Ao você mastigar esses alimentos, você vai começar a quebrar essas enzimas em partículas menores, né, para que elas possam começar a ser absorvidas, né? Essas proteínas, as gorduras, os carboidratos começam a serem absorvidos no nosso intestino. A digestão completa nada mais é do que todo aquele segue aquele fluxo até chegar ao ânus, segue um fluxo até chegar ao ânus. Ele começa na boca, passa pela faringe, esôfago, estômago, né, a intestino delgado, intestino fino, né? Grosso. Delgado e grosso, né? O delgado que é fino. Quando Que não tem tu for falar na parte das enzimas, não é as enzimas que se quebra, é a enzima que quebra a substância, entendeu? Substância. A enzima que quebra o carboidrato, a gordura. Tá falando que é a enzima que se quebra. Bom, pessoal, seguindo os sistemas digestivos. Seguindo a apresentação, vou começar falando um pouco sobre o sistema digestório humano. O que seria a digestão? A digestão é um processo pelo qual grandes moléculas orgânicas estão presentes nos alimentos, como as proteínas, as gorduras e carboidratos, são quebradas em moléculas menores por ação de enzimas digestivas. Ou seja, essas enzimas vão fazer a quebra dessas substâncias para que o nosso organismo comece a absorvê-las, certo? E a digestão completa, ela segue todo um fluxo até chegar ao ânus, né? Então ela começa na boca, passa pela faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, aí vai para o reto até chegar ao ânus, né? Segue essa estrutura básica, né, de boca até chegar ao destino final, que seria, né, o ânus. Seguindo, ela está dividida em 3 fases. A fase cefálica, que é a preparação para a digestão, né? É o processo quando avistamos alimentos, né? Sentimos um cheiro ou sabor, né? Essas glândulas, as glândulas salivares, são estimuladas a secretar essa saliva, né? Um tipo de solução aquosa que contém as enzimas, né? As enzimas amilases, as enzimas amilase salivar ou pitialina, né? Além de sais e outras substâncias. A oral está na boca, né? A fase de mastigação. A esofágica, né? E a mesma coisa, tem praticamente a mesma função da oral, mas é o fluxo, na verdade é o fluxo que a comida segue até chegar no estômago, né? Os processos, os movimentos peristálticos, né, que a comida sofre no decorrer do esôfago, do esôfago, exatamente. É formado por glândulas anexas. Essas glândulas anexas é o fígado e o pâncreas, né? O fígado ele tem cerca de 1,5 kg, né, de massa, sendo a maior glândula do corpo, e desempenha algumas funções, tais como armazenamento de glicogênio, síntese de ureia,
degradação de álcool e de outras substâncias tóxicas, né? E o pâncreas, ele tem cerca de 15 centímetros, né, até 4 centímetros de altura e 2 centímetros de espessura. Ele desempenha a produção de 2 hormônios, né, que participam no controle de quantidade de glicogênio no sangue, que é a insulina, cuja ação reduz a quantidade de glicose, e o glucagon, cuja a ação, né, leva ao aumento da concentração de glicose. Sistema digestório dos ruminantes. Os ruminantes são uma subordem de mamíferos antiodátilos, né? São mamíferos herbívoros que possuem vários compartimentos gástricos, né? Os poligástricos. Existem os monogástricos, né? Animais de um estômago, e os poligástricos, né? Com mais de um estômago. Sendo estes o rumen, o rentículo, o omaso e o abomaso. Os 3 primeiros compartimentos, né, o rumen, o retículo e o omaso, eles são chamados de pré-estômago, pois neles não ocorre digestão química, apenas a mecânica. Já o omaso é conhecido como o estômago verdadeiro, pois ele é o único compartimento que possui enzimas, né, utilizados no processo da digestão química. Os animais que fazem parte desse grupo são os bovinos, os ovinos, os caprinos, bubalinos, as girafas, os veados e muitas vezes até os camelos e as lhamas. Por possuírem um complexo estômago com 3 ou 4 compartimentos. Esses 2 últimos são exceções, pois não fazem parte desta subordem. Os ruminantes fazem a apreensão dos alimentos com auxílio da língua. Em seguida, é feita a deglutição deste alimento após um breve período de mastigação. Chegam ao primeiro compartimento, que é o rumen ou a pança. Este é o maior de todos os compartimentos, ocupando a maior parte da metade esquerda da cavidade abdominal, e é onde há uma flora microbiana que realiza a quebra da celulose. Em seguida, o alimento passa para o segundo compartimento, o menor de todos, o retículo ou o barrete, que possui uma mucosa semelhante a um favo de mel, e nele ocorre a formação de pequenos bolos de comida que retornam para a cavidade oral do animal para ser ruminado, né, ser mastigado novamente e novamente deglutido, né? Ou seja, quando essa comida sofre essa quebra, né, forma esses bolos alimentar, esse bolo retorna para a cavidade oral, né, para a boca, né, o animal rumina esse alimento, ele mastiga novamente esse alimento e depois ele engole de novo esse alimento. Quando esse alimento retornar para o estômago, o alimento dirige-se para o omaso, né? Que muitas pessoas chamam de livro ou folhoso, que possui uma parede muscular muito forte e uma mucosa laminada, para que ocorra a reabsorção de água presente no bolo alimentar. Em seguida, esse bolo cai no compartimento chamado de estômago verdadeiro, o abomaso ou coagulador. Este compartimento é um saco alongado, né, estruturalmente e funcionalmente comparável ao estômago dos animais não ruminantes. E é nele que o bolo alimentar irá ser digerido pelas enzimas presentes neste compartimento, que são produzidas por glândulas existentes nas paredes do abomaso. O bolo alimentar passa para o intestino delgado dos ruminantes, sofrendo a ação de outras enzimas do trato digestivo.